A soberania nacional foi ameaçada. Mas, ao contrário do que se imagina, não foi pelos Estados Unidos. Foi por parte de alguns brasileiros. Se é que ainda podem ser chamados assim. Sim, são brasileiros que atuam contra o seu próprio país e se colocam de joelhos diante de interesses estrangeiros. A famosa política entreguista da direita brasileira se repetiu. E agora, o Brasil inteiro paga o preço. A tarifa de 50% imposta por Donald Trump sobre o aço e o alumínio brasileiros parece, à primeira vista, um ataque externo. Mas essa decisão de Trump não veio sozinha. Ela veio acompanhada de um pano de fundo político, diplomático e ideológico que precisa, urgentemente, ser compreendido. Durante anos, parte da direita brasileira construiu uma aliança cega com Donald Trump. Bolsonaro, seus filhos e muitos aliados repetiram que Trump era nosso maior parceiro e, mais recentemente, deram sinais públicos de que contavam com uma intervenção dele para tentar desestabilizar o governo atual, até mesmo nos processos judiciais que Bolsonaro enfrenta. Eles esperavam, e alguns até pediram, uma mão amiga de Trump. Mas o que veio foi um golpe direto. A tarifa de 50%. Uma retaliação disfarçada de protecionismo que afetou exatamente o Brasil e não outros países com perfil semelhante. O mais curioso? A direita, que sempre exaltou Trump como aliado, hoje não sabe como reagir. Porque ficou evidente que esse parceiro está agindo por interesses próprios, não pelo povo brasileiro. O caso mais emblemático veio de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas, aliado de Bolsonaro, chegou a publicar um vídeo comemorando a medida de Trump, usando inclusive um boné vermelho, símbolo clássico da campanha Make America Great Again. Minutos depois, percebeu a bobagem e apagou o vídeo. São Paulo é o estado que mais exporta para os Estados Unidos e agora será um dos mais prejudicados. A pressão de empresários, do agronegócio e até de aliados políticos foi imediata. Tarcísio convocou uma reunião com Bolsonaro em São Paulo para tentar conter o estrago. A verdade é que ninguém esperava uma consequência tão rápida e tão negativa. A oposição já admite que este é o episódio que mais prejudicou a direita em tão pouco tempo. E não foi o governo atual que causou isso. Foi a própria aposta inconsequente numa figura estrangeira que nunca demonstrou real interesse no bem-estar do Brasil. Na mídia conservadora, o baque também foi sentido. William Wack, jornalista referência na direita brasileira, reconheceu: essa ação de Trump foi um grave dano eleitoral à direita, identificada com ele no Brasil. Paulo Figueiredo, neto do último presidente da ditadura militar e um dos principais aliados de Bolsonaro, admitiu que a motivação da tarifa não foi Lula, mas sim Alexandre de Moraes e o STF. Mesmo assim, criticou a estratégia da oposição de dar protagonismo a essa narrativa. Em suas próprias palavras, inexplicável. E essa história não é inédita. Na Austrália, a direita caminhava para uma vitória com ampla vantagem. Até que Trump resolveu se meter. O resultado? A esquerda venceu com folga, abraçando, adivinhe, a bandeira da soberania nacional. No México, após tarifas semelhantes impostas por Trump, a presidente respondeu com firmeza. O resultado foi uma explosão de aprovação popular, 85% de apoio, um dos maiores índices do mundo. Há um padrão claro. Sempre que Trump tenta intervir em outro país, acaba fortalecendo o discurso de soberania e enfraquecendo seus próprios aliados locais. No Brasil, não está sendo diferente. Diante do desastre, setores da direita começaram uma manobra para tentar responsabilizar Lula. Alegam falta de diplomacia, falhas nas relações exteriores. Mas quem acompanhou sabe que, ao se elegerem, tanto Lula quanto Trump cumpriram a cartilha diplomática padrão. Não há rompimento oficial, não há agressão formal.
O que existe é uma decisão política unilateral e, mais uma vez, motivada por interesses internos dos Estados Unidos. Essa narrativa não cola. A população já percebeu que há uma tentativa desesperada de manipular os fatos. E, enquanto isso, quem se posiciona com firmeza pela soberania nacional começa a ganhar pontos. Antes da tarifa, a Bolsa Brasileira chegou a 141 mil pontos, recorde. O dólar, em queda constante. A economia, em recuperação. Depois do anúncio, tudo mudou. Insegurança, instabilidade e medo. A imagem do Brasil foi atingida internacionalmente. A Federação das Indústrias de São Paulo, Fiesp, entidade historicamente conservadora, se posicionou a favor da soberania nacional. O discurso de vender o Brasil está se tornando insustentável até para os aliados mais fiéis. O episódio da tarifa mostra com todas as letras que não há alianças ideológicas no mundo dos interesses econômicos. Os Estados Unidos não são nossos amigos. Eles são parceiros quando isso os beneficia e inimigos quando não. Quem paga a conta, como sempre, é o povo. Aqueles que esperavam que Trump fosse intervir a favor de Bolsonaro acabaram expondo o país a uma retaliação que pode custar caro. Custar empregos, custar dignidade. E no fim, sobra a pergunta: a quem interessa um Brasil submisso, de cabeça baixa, esperando ajuda de fora para resolver seus problemas internos? O Brasil precisa de respeito, precisa de dignidade, precisa de independência. E não é com boné vermelho e palminhas para estrangeiros que isso será conquistado. A soberania nacional é do povo. E quando o povo acorda, não há tarifa que segure a força de uma nação inteira dizendo em coro: respeita o Brasil. Se inscreva no último jornal do mundo para ser o primeiro a saber tudo o que ocorre no mundo. Agora, repercussões, para que você saiba que o assunto tá bombando por aí afora e no Brasil também. Vamos começar aqui pelo ganhador do Prêmio Nobel que pediu impeachment do Donald Trump por causa disso. Vamos olhar. Numa postagem na internet agora à noite, o economista americano Paul Krugman, que é vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2008, critica a decisão de Trump de impor uma tarifa de 50% sobre o Brasil. Krugman chama a decisão de maléfica e megalomaníaca. Ele argumenta que essa medida não tem justificativa econômica e visa punir o Brasil por julgar Jair Bolsonaro, descrito no texto como o ex-presidente que tentou permanecer no poder através de um golpe. Virou até piada, tá? Vou mostrar pra você o comediante aqui zombando dos Bolsonaro, zombando do Trump, dizendo o seguinte: é diferente. O que está acontecendo no Brasil, eu vou explicar para você. Existe um costume muito estranho aí na América Latina de prender quem tenta dar golpe. Olha só que absurdo. Tipo assim, tirando onda, né? Com quem não entendeu o que está acontecendo ainda. Dá uma olhada. And Americans might be wondering why Bolsonaro is in trouble in the first place. But let me explain. You see, in other countries... Veja... Em outros países, eles realmente prendem quem tenta dar golpe. É muito bom. Actually arrest leaders who try to coup. I know. It's a different system. It's like how the rest of the world has a metric system and America has feet and pounds or however you measure how much beef you're shoving into your fat faces. E aí ela faz uma outra comparação com uma outra coisa engraçada para ficar evidente que quem tá errado é os Estados Unidos. Ele fala, é como no caso em que o resto do mundo usa metros, padronizada, a unidade de metros para medir as coisas, e aqui a gente usa libras, entendeu? Então não faz sentido, né? Qualquer coisa que não faz sentido. Muito bem, e sigamos. Tem mais repercussão, Rony? Tem. Jornal Nacional também falou sobre o assunto. Vou mostrar aqui rapidinho só para que você veja. Decisão do presidente dos Estados Unidos de interferir em ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal Brasileiro por meio de uma chantagem tarifária teve repercussão no mundo inteiro. E nós vamos abrir esta edição do Jornal Nacional exatamente com o tratamento que a imprensa internacional deu ao anúncio de Donald Trump de que taxaria em 50% os produtos brasileiros de exportação. Segundo Trump, uma represália ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe e também por causa de ações no STF sobre gigantes americanos das redes sociais.
O New York Vai lá, Times Renatinha. afirma que Brasil e Estados Unidos parecem ter aberto uma guerra comercial repentina. Diz ainda que essa disputa tem potencial para grandes repercussões econômicas e políticas, especialmente no Brasil, e que Trump tenta usar as tarifas para intervir num julgamento criminal em país estrangeiro. O Washington Post avalia que... Não, eu tenho que fazer uma interferência. Eles estão só lendo, né, o que está lá nos Estados Unidos. Nesse caso, não é culpa do Jornal do Brasil. Mas mesmo que eles tenham qualificado o Trump, dizendo que ele está tentando cometer um crime, sendo norte-americanos, eles são enviesados. Eu vejo como todo jornal mente desde que você pegue no calo dele. Você viu o título da matéria do New York Times? Parece que o Brasil e os Estados Unidos entraram em uma guerra comercial, começaram a guerra... Não, o Brasil não fez nada. Quem fez foi o Trump. A notícia correta, o título correto seria: Trump inicia uma guerra comercial unilateral, inexplicável contra o Brasil, que nada fez. Não fizemos nada. Estamos aqui vivendo nossa vida. Então todo jornal vai mentir. Você só precisa encontrar por que ele mente. Talvez o The New York Times seja confiável para outras coisas. Mas para falar de qualquer coisa que coloque os Estados Unidos em mais lençóis, espere vício. Entendeu? Aprenda a consumir o seu jornal favorito. Mesmo que ele seja de outra vertente. Entenda como ele funciona. E aí você vai poder confiar nele ou não, a depender do assunto. Lula concedeu a entrevista, concedeu a Record, concedeu o Jornal Nacional. Vamos ver algumas das respostas que interessam para você, brasileiro, saber a opinião do presidente. Não a opinião, mas sua estratégia de resposta ao Donald Trump. Primeiro, eu pretendo reunir todos os empresários que têm exportação para os Estados Unidos, sobretudo aqueles que têm maior volume de exportação, suco de laranja, aço, a Embraer, que exporta muito para os Estados Unidos, para conversar, para ver qual é a situação deles. Nós vamos tentar fazer todo o processo de negociação que for possível fazer. Nós vamos criar uma comissão de negociação juntando empresários e o governo. Vamos ver quais são as decisões, quem é afetado, como é que vai ser afetado, como é que a gente pode procurar novos mercados. E eu mesmo vou procurar novos mercados para os produtos brasileiros. Essa frase é muito importante. Eu mesmo vou procurar novos mercados para os produtos brasileiros. Você sabe que uma das estratégias do bolsonarismo para desqualificar o Lula é dizer que ele viaja demais ou falar o quanto custam as viagens dele, que são sempre, é claro, na escala de menos de 1 milhão. Mas eles não contam para você para que essas viagens servem, né? Elas servem para procurar destinos para os produtos exportados brasileiros, para fazer o superávit, para trazer dólares para o Brasil, para manter esses mesmos magnatas que querem que ele caia ganhando muito e muito dinheiro para que mantenham suas empresas e aí tenham em demanda de mercado para que tenha empregos para os mais pobres. Então, é um cinismo que pode vir a ser revisto aqui agora, novamente. Quando Lula pegar a malinha para sair para caçar mercado, para resolver a encrenca que eles mesmos criaram, através de seus representantes, do Eduardo Bolsonaro, eu vou falar: Lula viajar de novo, em vez de ficar aqui para enfrentar o problema vai ser enfrentado aqui e, caso persista, procurando outro cliente. Você quer você mesmo procurar? Então vai, procure. Agora o presidente da República está fazendo o que pode, né? Não é puxa-saco, é porque o Lula age com conhecimento. É o jeito certo de fazer. Muitas vezes só tem um jeito de resolver e é o jeito certo. E eles querem que se faça de jeito idiota, como o bolsonarista tem o hábito de fazer. Não é a última fala do Lula, tem essa aqui também. Nós vamos tomar a seguinte medida. Primeiro, do ponto de vista diplomático, tem várias medidas para ser tomado e Itamaraty vai tomar. A gente pode recorrer ao OEC, a gente pode mandar investigação, sabe, com outros países, cobrando dos Estados Unidos coerência. Mas o que mais vai valer é o seguinte: nós temos a lei da reciprocidade que foi aprovada no Congresso Nacional. E não tenha dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar. Mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. Isso aí. Você tem que demonstrar soberania. O que o Flávio Bolsonaro quer é que a gente bote a barriguinha pra cima e fique lá lambendo os próprios órgãos e dizer: faz aqui um carinhozinho, Trump. Faça da nossa justiça o que você quiser. É inacreditável. Olha, eu não trouxe o vídeo aqui pra vocês, mas até o Malacraia veio aqui puxar saco do Trump também. O mesmo Trump que tava fechando as igrejas dele lá. É um alinhamento ideológico doentio e mentiroso. No caso do Malafaia, você sabe que o vídeo é mentiroso. Posso até trazer, se você pedir. Quer que eu mostre o último vídeo do Malafaia e desminta as mentiras? Comenta aí. Não deixa de se inscrever também, tá? Tem mais vídeos do Lula. O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil.
É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, vai ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump, pedindo intervenção na política brasileira. Olha, presidente, e ainda colocaria com todo respeito o que o senhor está falando sobre sua área política. Se fosse só isso, talvez fosse mais aceitável. Política aceita muita coisa. Eles estão interferindo no jurídico. É para interferir também, é claro, usando a palavra também, em uma ação criminal. Também, principalmente, numa ação criminal. Eles querem impedir um julgamento de acontecer. E isso aqui é inadmissível, tá? Não, em hipótese alguma, a sua opinião pública, não sendo você o juiz, você não deve interferir no julgamento. Não tem que pressionar, o juiz tem que decidir livre. É outro crime. É outro crime. Agora, esse é um crime de interferir na justiça. Agora, interferir na política, sendo de um país para o outro, é crime de lesa pátria. Ou se não existe essa qualificação, que se encontre alguma coisa semelhante. É traição. Ele tem que ser preso. Urgente, né? E todas as reações do Lula são as reações que se espera de um verdadeiro presidente. E ele ainda fez mais aqui. Desafiou o bolsonarismo. Acho que confiando no bom senso do povo até, né? Afirmou que o bolsonarismo não retorna mais à presidência. Dá uma olhada. Os loucos que governaram esse país não voltam mais. O seu Tarcísio pode tirar. Não vai tentar esconder o chapeuzinho do Trump, não, Tarcísio. Pode ficar mostrando pra gente saber quem você é. Sabe? Porque tá cheio de gente, sabe? Tá cheio de lobo com perna de carneira. Se for necessário ser candidato para evitar isso, querida, estarei candidato. Espero que você esteja acompanhando, cobrindo a campanha. Assim, agora eu faço a pergunta honesta para você aqui, que é brasileiro. Assim reagiu o Lula. Agora, como reage Bolsonaro? Vamos nos lembrar. A minha continência à bandeira americana. Dizer o quê? É autoexplicativo. Você ainda continua votando porque provavelmente tem algum tipo de problema cognitivo, não tem base. Agora, vou mostrar pra você aqui, ó, que manifestantes... Teve uma manifestação, onde teve uma manifestação à noite, frente ao Povo Sem Medo e algumas entidades ali que o Bolso tem alguma influência. Foram pra Avenida Paulista, colocaram 15.100 pessoas, segundo a contagem, mais do que o último evento realizado pelo Bolsonaro, tá? E pra que você veja aqui quantas pessoas ficaram lá, né, o dado aqui, pra não dizer que eu inventei, 15.100 pessoas na Paulista, segundo a USP, tá no Poder 360. Tem essa fotinha aí do evento para você curtir aí. Se não me engano, são só as forças do Boulos ali. E nesse evento, entre outras coisas, teve a queima do boneco do Trump aqui. Eu não vou dar o play para você, porque você sabe que ele tá no YouTube e aí vai bagunçar o vídeo. Mas tá aqui, você vê o boneco do Trump no meio da fogueira ali. Isso é no Brasil, na Avenida Paulista, em São Paulo. E por falar em Boulos, ele tem uma mensagenzinha para você não esquecer de quem são os vagabundos responsáveis por isso. E agora? Eu quero saber do seu Bolsonaro, seu Tarcísio, seu Nicolas, se vão usar bonezinho do MAGA de novo. Se os Estados Unidos estivesse invadindo o Brasil, o Boulos estava do lado dos Estados Unidos. Ele fez o que ele sabe, lacração e gracinha. Eu quero ver se ele vai ter condição de fazer gracinha para falar com os trabalhadores do Vale do Aço de Minas Gerais que vão perder emprego com a taxação do Donald Trump, com a taxa Bolsonaro. Agora a máscara dos falsos patriotas caiu. São patriotas coisa nenhuma. São lambibota dos Estados Unidos. Lacaios do imperialismo americano. É isso que eles são. Alinhados com lesa pátria. A máscara caiu. Sensacional, né? O Boulos sendo Boulos, certeiro, incisivo, né? Mandou muito bem.